Você sabia que o feriado de 4 de julho não é apenas uma data de festa, fogos e churrasco aqui nos Estados Unidos? Na verdade, tem uma história muito inspiradora por trás dessa data e desse feriado. Um marco de uma luta, de uma revolução, de um sonho que continua vivo dentro de cada imigrante aqui nesse país. Se você sonha em viver nos Estados Unidos, fique até o final, porque essa história pode mudar a forma que você vê o American Dream. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos. E num dia festivo como hoje, o Dia da Independência Americana, queria trazer um vídeo diferente, refletindo um pouco sobre a história dessa data e o quão importante ela é, não só para o americano, como também para os imigrantes. Lá nos meados do século XVIII, as 13 colônias britânicas da América, como eram conhecidas naquela época, viviam sob um forte controle da coroa inglesa. Aquele era um período em que a Inglaterra cobrava altos impostos dos colonos americanos que viam parte da sua produção irem diretamente para o governo. Ao mesmo tempo, eles não viam nenhuma representação dos seus anseios e vontades no parlamento. Os políticos lá na Inglaterra não estavam nem um pouco preocupados com as necessidades reais das colônias aqui na América. Além disso, o Reino Unido ainda impunha sérias restrições ao comércio local, impedindo justamente o desenvolvimento de pequenos comerciantes e do próprio país. Além disso, naquela época, eles não acreditavam no poder judiciário, uma vez que os juízes instituídos pela coroa inglesa aqui na América trabalhavam muito mais pelos interesses do governo do que necessariamente pela justiça do povo. Aquele era um cenário em que a América não tinha liberdade e nem tinha condições de planejar um futuro próspero. Tamanho era o controle feito pela coroa inglesa em cima das colônias. Mas o estopim desse barril de pólvora que vivia a América aconteceu alguns anos depois do final da Guerra dos Sete Anos. Nessa guerra, a Inglaterra apoiou a Prússia contra a Áustria, que havia se unido com Rússia e França. Essa guerra, como o próprio nome diz, durou 7 anos e consumiu boa parte das reservas inglesas destinadas à guerra. E mesmo tendo saído vitoriosa da guerra, a Inglaterra impôs sobre as suas colônias, principalmente aqui na América, impostos ainda maiores, justamente para poder sustentar a coroa inglesa. Isso deixou os americanos ainda mais revoltados. Em 1775, iniciou-se a Guerra de Independência, quando muitos colonos, de forma muito improvisada, começaram a fazer protestos, boicotes contra a coroa inglesa, que por fim virou um conflito generalizado. A guerra já durava um pouco mais de um ano, quando em 4 de julho de 1776, os 13 representantes das colônias britânicas assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida por Thomas Jefferson. O documento não apenas separava os Estados Unidos do Império Britânico, mas proclamava os valores que moldariam esse país. Todos os homens são criados iguais, com direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Esses ideais são o alicerce da cultura americana e continuam até hoje sendo o principal motivo pelo quais milhões de pessoas ao redor do mundo ainda anseiam em viver aqui. E considerando o contexto daquela época, para um grupo de colonos que haviam se organizado de uma forma bem simplória para enfrentar um dos maiores impérios militares daquela época, essa declaração de independência significava muito mais do que apenas um documento. A declaração simbolizava uma chamada ao povo, uma convocação para a luta pela liberdade. Até hoje, a Declaração de Independência é um dos documentos mais importantes dos Estados Unidos. Está arquivado em um museu em Washington, para quem quiser visitar. E é considerado o nascimento oficial dos Estados Unidos como uma nação soberana. Pode parecer um simples ato, mas a assinatura da Declaração de Independência mudou tudo, inclusive o rumo daquela guerra. Ela unificou as colônias, deu moral aos soldados e mostrou ao mundo que aquele povo merecia e queria ser livre. A declaração também foi o ponto de virada para que a França, que havia alguns anos antes perdido a guerra contra a Inglaterra, entrasse na guerra de independência apoiando os Estados Unidos contra as forças militares inglesas. Os franceses trouxeram soldados, armas e navios, além de dinheiro para a manutenção das tropas, e é muito provável que, se não fosse a participação dos franceses, talvez os Estados Unidos não conseguissem vencer o Império Inglês. E a liberdade, a partir dali, virou muito mais do que apenas um conceito. Ela virou uma missão, uma identidade nacional, com a qual todos os americanos se identificam. A Guerra de Independência ainda durou 5 anos depois da sua declaração, terminando ali em 1781. Mas foi a Declaração de Independência, no dia 4 de julho, que marcou não só a independência dos Estados Unidos, como a criação de uma nova nação que preza principalmente pela liberdade. É justamente por isso que o americano tem uma conexão tão grande com essa data, Dia da Independência. É a celebração do Dia da Liberdade desse país
país e principalmente da celebração dos princípios que regem essa nação. 100 anos depois da Declaração de Independência, em 1886, os Estados Unidos receberam da França um presente histórico, a Estátua da Liberdade, que foi instalada na Ellis Island, ali em Nova York. Ela foi criada para comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos, mas se tornou um símbolo muito maior do que esse. Ela se tornou um símbolo de boas-vindas para os imigrantes que chegavam justamente pelos portos de Nova York. Ela acabou se tornando um farol para quem deixou tudo para trás procurando um novo recomeço. E principalmente um lembrete eterno para os principais valores americanos: liberdade, justiça e igualdade. Valores que pertencem a todos que querem contribuir de fato com essa nação. A estátua, como é conhecida, segura uma tocha na mão e na outra justamente um livro com a data de 4 de July, ou seja, dia da independência dos Estados Unidos. E aos pés da estátua está escrito: venham os cansados, os pobres e aqueles que anseiam por respirar livres, porque liberdade é justamente o que esse país nasceu para oferecer. E é justamente esse o espírito que atrai tantos e tantos imigrantes aqui para os Estados Unidos. O 4th of July é o feriado mais patriótico dos Estados Unidos. Hoje estão acontecendo festas por todo o país. Cidades pequenas estão recebendo desfiles, cidades grandes com grande queima de fogos, muitos torneios, as famílias nos parques ou então fazendo churrascos em casas. É um clima generalizado de gratidão e de pertencimento. Mas tem algo nessa data que é ainda mais especial. Todos os anos, no dia da independência americana, a USIS organiza por todo o país diversas cerimônias especiais de naturalização. É isso mesmo, é o dia em que milhares de imigrantes espalhados por todo o país recebem a cidadania americana e são eventos muito especiais, geralmente feitos em locais públicos, praças, bibliotecas e outras áreas que têm um valor histórico e cultural muito grande para os Estados Unidos. É uma tradição todos os anos dar as boas-vindas como cidadãos americanos a imigrantes que fazem desse país ser o que ele é hoje. Imigrantes de todas as partes do mundo prestam juntos o juramento e se tornam cidadãos americanos nesse dia tão simbólico. Esse é justamente o reconhecimento que o espírito americano é construído por todos, inclusive por aqueles que vieram de fora. E é por isso que o Dia da Independência, o 4 de July, representa muito mais do que apenas um feriado. Ele é a chance de recomeçar para muitos imigrantes que vêm para cá. É a crença em um país onde o seu mérito pode falar muito mais alto do que a sua origem, e ainda representa um sistema que, apesar de muitas falhas e longe de ser perfeito, ainda oferece chances reais para quem trabalha duro. Para muitos, como você, que talvez esteja nos assistindo agora, é o sonho de poder dar para os filhos a vida que você de fato nunca conseguiu ter. E é justamente por isso que eu queria trazer essa reflexão nesse dia de comemoração aqui nos Estados Unidos. Essa é uma data que nos chama para acreditar que o nosso sonho pode se realizar, para acreditar que a liberdade é inegociável e que qualquer luta por ela vale a pena, e que todo o esforço que a gente faz tem sentido. E que sim, emigrar para os Estados Unidos pode ser muito difícil de diversas maneiras diferentes, mas que pode também ser a melhor decisão da sua vida. Se você sonha com isso, nós estamos aqui para te ajudar justamente nessa caminhada. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa de um empurrãozinho para voltar a sonhar de novo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é só um 4 de July, um dia da independência nas nossas vidas para poder recomeçar. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um feliz Dia da Independência. Tchau.